Sente a pressão desses slides, por favor. Aula 5, professor Napoleão, esse é meu nome. Nós estamos começando essa aula de História do Intensivo 11. O tema da aula de hoje é a Guerra Fria. Mas a gente vai passar dentro do tema Guerra Fria por outros temas que também têm relação com esse primeiro tema. Então, Guerra Fria é o maior tema da aula, mas uma lógica de decomposição desse tema, vocês vão ver ainda a Revolução Chinesa, de 1949, falaremos sobre a Revolução Cubana, de 59, 10 anos depois, portanto, falaremos de Guerra do Vietnã, de 1964 até 75, falaremos de uma convulsão na América Latina como resultado do que está acontecendo no contexto internacional. E, por último, falaremos do fim melancólico, triste, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sob a administração do senhor Mikhail Gorbachev, que cria a Comunidade dos Estados Independentes e vê chegar ao poder um cara chamado Boris Yeltsin, para muitos um alcoólatra do leste, para outros aquele que restaurou alguma glória da antiga Rússia. A gente vai começar, então, definindo o que é Guerra Fria. Trata-se de uma disputa pela hegemonia do planeta entre o bloco capitalista e o bloco socialista. Repito, a Guerra Fria é uma disputa pela hegemonia do planeta. Essa disputa é iniciada pelos Estados Unidos, eles tomam as primeiras ações para assumirem o controle do planeta e são seguidos pela União Soviética. Há uma lógica de paridade, uma lógica de espelhamento até. Vocês vão notar isso daqui a pouco. Mariana pegou a parada, pegou a referência. Os slides da Guerra Fria estão todos assim, né? Estilo história em quadrinho. Não é à toa. É porque a Guerra Fria é um momento áureo das HQs no planeta. Nos Estados Unidos, DC e Marvel ganham muita força durante esse período. E os bonecos que eu estou mostrando aqui para vocês demonstram 3 aspectos importantes da Guerra Fria. O da esquerda aqui, vou começar pelo Hulk. O Hulk é o perigo nuclear, é o temor que a energia nuclear, lá depois dos anos 70, em função da crise do petróleo, é o medo de que a energia nuclear acabe com o planeta. Então, o Hulk é o medo do potencial nuclear. O Homem de Ferro é uma alusão ao poderio bélico, ao poderio armamentista dos Estados Unidos, especificamente. Se vocês lembrarem da composição do personagem, ele é isso, né? Ele vende armas. O pai dele, o Howard Stark, vendeu armas para o governo americano durante a Segunda Guerra Mundial, contribuiu para a criação, deixa aqui. Então, se esse aqui é o perigo nuclear, esse aqui é a corrida armamentista, esse aqui é o quê? É o ideal racista americano. Não, não é isso. É o ideal belicista americano. Aquela ideia de que os Estados Unidos têm o poder e a necessidade ou até a obrigação de patrulhar o mundo em nome da liberdade, da esperança, da fé. Afinal de contas, os Estados Unidos são o quê? Land of Freedom, Home of the Brave. Ou seja, terra da liberdade, casa do bravo. O Capitão América, que agora, vocês sabem, não é mais caucasiano, não é mais WASP, né? Não é mais White Anglo-Saxonic Protestant. Agora, na nova leva do mundo Marvel, o Capitão América é negro, o senhor Sam Wilson assumiu o papel. E isso já tinha acontecido nas histórias em quadrinhos, mas saiu uma outra parada que a gente fala no outro momento. Então, eu usei o tema de HQ porque tem tudo a ver com Guerra Fria e a análise das HQs nos ajuda a entender bastante a Guerra Fria. Inclusive, nós já demos uma aula, eu, Guzmão e Tiago, sobre essa temática, e quem sabe a gente não refaz um aulão chamado Aulão de Heróis um dia, não é? Bom, Guerra Fria, disputa pela hegemonia do planeta. De um lado, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos da América. Do outro lado, o bloco socialista, liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ambos os países têm esfera de influência, têm áreas sobre as quais eles dominam. Então, se vocês olharem no mapinha aí, o que está em azul é uma alusão ao poder de interferência dos Estados Unidos, especificamente, não é? Eu poderia até colocar mais bolinhas, assim, mas dá para vocês entenderem que o poder do bloco capitalista é muito mais evidente no Ocidente, na Europa Ocidental, nos Estados Unidos e no restante da América.
Já o poder da União Soviética está muito mais intensamente visto no bloco oriental, né, na parte oriental do planeta. Rússia, China, Vietnã, ali a Ásia Central, alguns países africanos. Fica muito evidente que o poder do bloco socialista se manifesta muito mais incisivamente na parte oriental. E aí tem uma coisa importante para ressaltar, não é? E que coisa é essa? Que apesar de chamada de Guerra Fria, a guerra ela é permeada, recheada de guerras quentes. Então, apesar de fria, é recheada de guerras quentes. E o que seriam essas guerras quentes, Napoleão? Seriam as guerras que acontecem dentro dos diferentes continentes como resultado da interferência de Estados Unidos e União Soviética. Alguém saberia me dar um exemplo de guerra quente que acontece nesse período? Alguém quer arriscar aí? Manda no chat para mim, o que vocês acham? Guerra quente que acontece nesse período. Deixa eu, antes de vocês citarem, quer dizer, podem citando no chat, enquanto vocês fazem isso, deixa eu só explicar como é que essa guerra quente acontece. Imagina que os Estados Unidos queiram aumentar a esfera de influência na Ásia. Da mesma forma que a União Soviética quer aumentar a sua esfera de influência na Ásia. E aí eles vão arrumar ou vão aproveitar um ponto de conflito existente naquele continente e vão explorar esse conflito. O João citou a Guerra das Coreias, perfeito, em 1950. Ele explora, os Estados Unidos e a União Soviética exploram a rivalidade entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul e fazem uma guerra naquele lugar. Assim como a Guerra do Vietnã, citada pela Letícia, é um outro exemplo de guerra quente. Eu poderia citar outras guerras, como, por exemplo, as guerras árabe-israelenses, a Guerra do Golfo, a Guerra Irã-Iraque. São todas guerras que, de alguma maneira, demonstram essa bipolaridade presente. A invasão da União Soviética à região da Ásia Central e a invasão ao Afeganistão, todos são eventos de guerras quentes ligados à Guerra Fria. Até aí, beleza, né? Eu acho que todo mundo entendeu esse conceito. Deixa eu passar, então, para a gente caminhar um pouco mais. O termo Guerra Fria, ele nasce num contexto bem curioso. Em 1947, um milionário norte-americano chamado Bernard Baruch, ele era judeu, não é? E ele foi condecorado pela Câmara de Comércio dos Estados Unidos. E aí, no discurso de agradecimento pelo quadro que colocaram lá na Câmara de Comércio, ele disse o seguinte: não nos enganemos. Estamos hoje em meio a uma guerra fria. Nossos inimigos podem ser encontrados em nosso país e pelo mundo afora. Não nos esqueçamos jamais disso. Nossos conflitos internos são a principal razão do sucesso deles. A paz no mundo é a esperança e a meta do nosso sistema político. E é o desespero e a derrota daqueles que se levantam contra nós. Podemos depender somente de nós mesmos. O Bernard Baruch está apontando algumas coisas importantes na lógica da Guerra Fria. Primeiro, ele chama de Guerra Fria. Ele quer dizer o seguinte: não tem uma guerra deflagrada, não tem uma guerra assumida, mas é guerra. É um embate. Segundo, ele fala dos inimigos internos. O que ele está chamando de inimigos internos? Curiosamente, ele, como empresário, está chamando de inimigos internos os movimentos operários que reivindicam melhorias de qualidade de vida e de trabalho para os cidadãos americanos. E aí ele diz o seguinte: esse discurso ele está fazendo aos empresários e também ao governo americano. Ele diz: olha, a indústria tem que se unir ao Estado. E o Estado e a indústria têm que se unir ao setor de serviços. E todos esses têm que controlar os operários para impedir, primeiro, que os operários agitados caminhem na direção do comunismo, e segundo, para impedir descompasso entre a indústria e o comércio, para impedir que a produção seja muito grande, de maneira que ocorra uma outra crise de superprodução. O que o Baruch está dizendo é o seguinte: nós temos que cuidar da economia interna, controlar os trabalhadores para evitar problemas. E, além disso, ele também está defendendo, de alguma maneira, a chamada política de bem-estar social nos Estados Unidos. O welfare state. Ele está dizendo: olha, é necessário também que a gente cuide para que o modo de vida americano seja de maneira tal, eficiente, que o mundo queira viver de maneira semelhante. A gente tem que transmitir para o mundo a ideia de que aqui tudo é prosperidade, que o trabalhador vai bem. Então a gente tem que controlar o trabalhador, mas ao mesmo tempo
demonstrar para o mundo que o trabalhador está satisfeito com a maneira como ele vive aqui nos Estados Unidos. Essa é a lógica por trás das ações norte-americanas. E, pô, acho que é muito didático esse discurso, não é? Continuando aqui, né, a partir desse discurso, vamos entender o seguinte: onde nasce a Guerra Fria? Muita gente acredita que a Guerra Fria ela é resultado única e exclusivamente do desfecho da Segunda Guerra Mundial, da maneira como a Segunda Guerra Mundial acabou. E isso não é verdade. A gente tem que voltar um pouco mais na história. A primeira coisa que a gente cita quando fala de Guerra Fria é de bipolaridade. E a bipolaridade nasce em 1917. Curiosamente, na sexta-feira eu falei sobre isso, não é? Eu falei sobre a Revolução Socialista de 1917 e como ela é responsável pelo nascimento dessa lógica dual. Essa lógica de que, de um lado, estão os comunistas, de um lado estão, portanto, aqueles que defendem o comunismo e todo o seu, né, ideário, e do outro lado estão os capitalistas. E os capitalistas têm que se organizar para vencer o comunismo. Uma coisa importante, os capitalistas, temendo o comunismo, apoiam o fascismo nos anos 20 e nos anos 30. O capitalismo, temendo o comunismo, tomou uma série de medidas descabidas, assim. Durante a guerra, especificamente, os Estados Unidos e o bloco capitalista se aproximam da União Soviética, com medo de que o nazismo seja vitorioso. Mas, tão logo acaba a Segunda Guerra Mundial, eles se afastam. Então, Napô, você está dizendo que a bipolaridade fica evidente após a Segunda Guerra Mundial. Mas ela nasce mesmo na Revolução Russa? É exatamente isso que eu estou dizendo. Em 1917, quando o Partido Bolchevique chega ao poder na Rússia, nasce uma alternativa político-econômica ao capitalismo que vigora na Europa Ocidental. E aí é o início da bipolaridade. Não à toa, os europeus vão criar o que eles chamam de cordão sanitário após a Primeira Guerra Mundial. Uma lógica de dar autonomia para os países do leste europeu, para que esses países autônomos ofereçam uma barreira, uma resistência à expansão dos ideais comunistas sobre a Europa. Isso é bem assim, importante, especialmente para a específica, mas eventualmente aparece na não específica também. A bipolaridade que se vê no pós-Guerra Fria nasce no pré-Segunda Guerra Mundial, ou no imediatamente pós-Primeira Revolução, ou Primeira Guerra Mundial. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto de origem, as bombas do Japão. Bem, os Estados Unidos, ao final da Segunda Guerra Mundial, queriam forçar o Japão a se render, né? Ele queria forçar a rendição japonesa. No entanto, o Japão resistia, né? O Hirohito, o imperador do Japão, insistia em manter a sua postura de beligerância. E aí, o Harry Truman, recém-possado presidente dos Estados Unidos da América, em função do falecimento do Franklin Roosevelt, ele então toma ciência da existência do Projeto Manhattan, que era o projeto que tinha desenvolvido a bomba atômica. E aí, o Harry Truman resolve usar a bomba com duas intenções. Primeira intenção é, de fato, forçar o Japão a render-se. Segunda intenção é mostrar para o mundo que os Estados Unidos, mesmo no momento derradeiro da guerra, tem muito potencial para um novo conflito. Os Estados Unidos, apesar do final da guerra, está muito capaz de começar uma outra, caso isso seja necessário. A ideia é desestimular a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de entrar numa, né? É desestimular o Stalin de querer vencer os Estados Unidos. Então, a primeira bomba é para o Japão. A segunda bomba, muito claramente, é para a União Soviética. É tipo, olha aqui o que eu tenho. É botar a arma na mesa. Eu fico imaginando aquele confronto entre dois pistoleiros no Velho Oeste. Um chega e bota uma arma em cima da mesa. O outro chega e bota outra arma em cima da mesa. E os dois ficam se olhando e ninguém faz nada. Por quê? Porque os dois têm potencial para matar. Os dois estão numa condição de que uma ação rápida pode deflagrar um conflito ou pode acabar com tudo. As bombas eram com essa intenção. Aí, quando eu falo de desfecho da Segunda Guerra Mundial, é que uma guerra só acaba quando os países envolvidos nela sentam
roda de uma mesa, né, ao redor de uma mesa, e assinam tratados, assinam acordos de paz. Isso acontece em Teherã, no Irã, isso acontece em Yalta, e isso acontece em Potsdam, na Alemanha. E essas conferências de paz levam à seguinte ideia, que após a guerra era necessário que o mundo fosse tutelado. Vou repetir. Nasce a ideia de que após a guerra, partes do mundo precisava ser tutelada em função ou da sua fragilidade ou em função do seu potencial bélico, da sua beligerância natural. Que países são tutelados? O Japão, que agora proibido de ter exército de guerra, é proibido de declarar guerra aos outros países, ainda que sofra algum tipo de ofensiva, o Japão não pode declarar guerra até hoje, tá, gente? O Japão se viu obrigado a tirar a sua bandeira, mudar a sua bandeira, tirar aqueles raios da bandeira, porque era a sua lógica expansionista. O Japão foi obrigado a desconsiderar o imperador um deus. Então o Japão foi tutelado. A outro país que foi tutelado, a própria Coreia, ou as Coreias, ficando a porção norte para a União Soviética e a porção sul para os Estados Unidos. Não que eles eram dono do território, mas tinham uma tutela sobre o território. A mesma coisa vai acontecer com o Vietnã, que o norte vai ficar sob tutela soviética e o sul sob tutela norte-americana. A mesma coisa vai acontecer com a Alemanha, cuja a porção leste vai ficar sob a tutela da União Soviética e a porção oeste sob a tutela dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra. Entendem isso? Então, o desfecho da Segunda Guerra Mundial já encaminha essa bipolaridade. E, ao final do confronto, as nações mais bem de Estado, né, mais bem organizadas, apesar da guerra, são Estados Unidos e União Soviética. E por isso elas vão se rivalizar. Até aí, de boas, povo. Até aí fluiu. Estão entendendo tudo que eu estou dizendo? Fala pro tio, pode ser muito sincero. Tá rolando. É isso? Bem, continuando aqui. Depois de falar das origens, vamos entender como é que estão organizados os dois blocos. Não é? Primeiro, o bloco capitalista. O bloco capitalista, que é sob a liderança dos Estados Unidos, e por isso que eu coloquei aí a Estátua da Liberdade como uma referência ao ideário norte-americano. Não é à toa que eu coloquei a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade foi dada pelos franceses de presente aos norte-americanos por ocasião da sua independência. No entanto, ele é um símbolo meio que identitário dos Estados Unidos. A Estátua da Liberdade vira um símbolo do ideário norte-americano com relação ao mundo. Os Estados Unidos atuam no mundo defendendo a liberdade, ou a sua versão de liberdade. Em nome da liberdade, os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2001. Em nome da liberdade, os Estados Unidos invadiram o Chile em 73. Em nome da liberdade, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão. Em nome da liberdade, eles fazem uma série de atrocidades. Porque eles dizem, olha, esse país está sendo oprimido, tenho que libertá-lo. Como? Oprimindo-o. É uma espécie de liberdade opressora. Que é uma loucura, né? Mas os Estados Unidos assumem essa postura de polícia do mundo. A Estátua da Liberdade é como se fosse a Marianne olhando altaneiramente para o mundo, patrulhando onde é que a liberdade está sendo ferida. A tocha que ela carrega é o símbolo da sua luta pela liberdade. Bom, o bloco capitalista ele vai criar uma série de instrumentos para atuar no mundo, uma série de itens que vai garantir a atuação estadunidense no mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Primeiro, doutrina Truman. E o que é a doutrina Truman? Lembrem-se, por favor, que o Harry Truman era o presidente dos Estados Unidos. E o presidente dos Estados Unidos, Truman, ele disse o seguinte: precisamos nos articular, nos organizar para combater um perigo silencioso que vem do oeste, do leste, que vem do oriente. Qual é o nome desse perigo? Comunismo! Só que ele dizia em inglês, ele fala, comunismo! Em inglês é comunismo. Então ele combatia o comunismo. Do ponto de vista ideológico,
A doutrina Truman, portanto, é aquilo que defende o combate, o afastamento do comunismo. De onde? De onde for possível. Então, é uma doutrina que defende o combate ao comunismo. E como é que eles vão combater o comunismo? Bom, do ponto de vista econômico, eles vão combater o comunismo com o Plano Marshall. É assim, ó, o que eles percebem? Que os países impactados pela Segunda Guerra Mundial, os países que sofreram com a Segunda Guerra Mundial, a tendência é que esses países se aproximem de uma outra lógica econômica que não a capitalista. Então imaginem, França, Inglaterra, Bélgica, Holanda, a Europa, desculpa, a Alemanha Ocidental, a Noruega, a Dinamarca, esses países afetados pela Segunda Guerra Mundial poderiam se aproximar da União Soviética. Então, para evitar que esses países se aproximassem da União Soviética, os Estados Unidos bolaram o Plano Marshall. Marshall era o nome de um general norte-americano que meio que administrava esse fundo. Era um fundo econômico, né? Para recuperar economicamente os países europeus, para reconstruir a Europa. Então, quando eu digo reconstruir a Europa, é subsidiar a construção de pontes, reformas de universidades, igrejas, hospitais, ajudar garantindo mão de obra não, mão de obra técnica, né? Engenheiros, consultores, é garantir que a Europa volte a ter o progresso econômico que um dia teve. O Plano Marshall tem como objetivo, foco, a Europa Ocidental. Do ponto de vista militar, eles criam a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Repito, Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que, como o nome sugere, atua ao norte do Oceano Atlântico. Turma, que países estão ao norte do Oceano Atlântico? Bom, lembra o Oceano Atlântico, fecha o olho e visualiza, Oceano Atlântico. A margem leste do Oceano Atlântico está a Europa e a costa africana. Mas eles estão pensando no norte do Oceano Atlântico, então, especificamente a Europa Ocidental. E a margem oeste do Oceano Atlântico? Banhando que país está o Atlântico? Os Estados Unidos da América e o Canadá. Então, quem é que faz parte da OTAN? Estados Unidos, Canadá, França, Portugal, Espanha, Itália, enfim, alguns países da Europa Ocidental. Esses países serão protegidos militarmente do perigo que vem do Oriente. Detalhe, também pode ser, também pode acontecer, de a OTAN atuar fora do Atlântico Norte, tendo por objetivo garantir os interesses dos países que compõem a OTAN. Então, ou a OTAN atua ao norte do Oceano Atlântico, ou ela atua em qualquer lugar do planeta onde os interesses de algum país do Atlântico Norte esteja sendo ameaçado. Entenderam isso? Então, ou eles atuam ao norte do Atlântico, ou atuam em algum lugar para defender os interesses dessas nações do norte do Atlântico. Vocês já devem ter ouvido falar da OTAN atuando, por exemplo, no Mediterrâneo. Por que a OTAN vai atuar no Mediterrâneo? Ou vai atuar na Palestina? Porque a intenção da OTAN é defender os interesses dos países que compõem o norte do Oceano Atlântico. Legal? Bom, esse poderio militar, é claro, heróico, e embora o super-homem nasça num outro contexto, num contexto anterior ao da Guerra Fria, o super-homem ele nasce num contexto pós-crise de 29, para recuperar a autoestima dos Estados Unidos, para recuperar a crença dos estadunidenses na possibilidade de recuperação econômica e de progresso. Embora seja nesse contexto, o super-homem ainda é uma referência de como os Estados Unidos combatem o comunismo, com o heroísmo, defesa justa pela liberdade e justiça, honestidade. O super-homem, o homem de aço, é um arquétipo da maneira como os Estados Unidos atuam no mundo, não apenas o Capitão América. Eu, inclusive, faço essas associações entre um estilo de quadrinho e outro, né, os da DC e o da Marvel. Eu tenho para mim que o super-homem ele está para o Capitão América. Ou o super-homem na DC, melhor, o super-homem está para a DC, assim como o Capitão América está para a Marvel. É o ideário, sabe? É o puro. No caso do
do Super-Homem, ele é judeu ainda, né? Não sei se vocês sabem disso, mas tem o autor, o criador do Super-Homem, ele é judeu, então ele faz esse elogio aos judeus e tal. E no contexto pós Segunda Guerra Mundial, isso vai ter alguma importância. Já falo um pouco disso quando falar de Organização das Nações Unidas. Do outro lado, espelhando, lembra que eu falei que ia ter uma lógica de espelhamento? Espelhando a brincadeira, temos o Bloco Socialista. Não é carnaval, mas tem bloco para todo lado. O Bloco Socialista se organiza da seguinte maneira: para neutralizar a carga ideológica capitalista, eles criam o Cominforme. E o que é o Cominforme? É uma união entre os partidos comunistas de todo o leste europeu para eles alinharem a maneira como agem, alinhar a maneira como se posicionam. É uma espécie de burô ou comitê de informações. Olha, Cominforme, informações para os comunistas. É uma maneira de fazer as ações dos comunistas serem iguais, dos países, né, comunistas serem iguais, tanto na União Soviética como na Tchecoslováquia, da mesma forma como na Iugoslávia, assim também em outras nações sob a influência socialista. A ideia é alinhar, equalizar, homogeneizar, tudo bem? Então, se a doutrina Truman é o combate ao comunismo, o Cominforme é o combate ao capitalismo. Se o plano Marshall é um plano de recuperação econômica para os países da Europa Ocidental se recuperarem, bom, o Bloco Socialista também cria o Comecon, ajuda econômica mútua entre os países do leste europeu. A ideia é fazer com que esses países do leste europeu consigam se recuperar economicamente, fortaleçam sua economia de bens de produção, especificamente, fortaleçam sua produção bélica com a ajuda e intervenção do Estado e não careçam de qualquer tipo de contato ou relação com os norte-americanos, com os capitalistas. Então, Comecon, ajuda econômica ao leste europeu. Do ponto de vista militar, se do lado norte-americano, capitalista, tem a OTAN, do lado comunista tem o Pacto de Varsóvia. É uma aliança militar com tropas principalmente soviéticas, mas que atuavam para defender os interesses das nações do leste europeu. Um parêntese. A OTAN, como é que são formadas as tropas da OTAN? Os Estados Unidos mandam um pouquinho de soldado, a Espanha um pouquinho, a França um pouquinho, a Bélgica um pouquinho, o Canadá um pouquinho, e aí pelo somatório desses pouquinhos de soldados de vários países, nós temos a OTAN. A mesma coisa com o Pacto de Varsóvia. A diferença é que no Pacto de Varsóvia, a maior parte da tropa é de soviéticos, mas é basicamente a mesma lógica, mesma lógica. A outra diferença que eu poderia citar é que a OTAN atua muito mais no perímetro externo, né? Já o Pacto de Varsóvia, ele atua muito mais incisivamente dentro do próprio bloco, muitas vezes para reprimir levantes dentro do bloco. Por exemplo, em 1968, houve um levante na Tchecoslováquia, na capital, Praga, né, a chamada Primavera de Praga. E aí as tropas do Pacto de Varsóvia foram contatadas, né, foram convocadas a defender o governo da Tchecoslováquia naquele lugar. Então, o Pacto de Varsóvia atua dessa maneira. Continuando aqui, gente, eu estou falando a beça. Hoje é o dia que tem muitos temas para a gente comentar, e por esse motivo a gente está falando um pouco mais rápido. É óbvio, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só falar. Eu estou dando aquele tipo da aula que quando você for rever no YouTube, você não vai conseguir colocar em 2x mesmo, principalmente se eu falar um pouco mais rápido. Mas eu vou manter essa velocidade na expectativa de que vocês entendam. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, é só dizer, falando, peraí, repete isso e tal, que a gente vai fazendo isso. Deixa eu passar aqui. Se lá eles têm o seu homem de aço, na União Soviética também tem um homem de aço, senhor Joseph Stalin. Não estou entendendo. Por que você está chamando o Stalin de homem de aço? É porque esse é o nome dele, né? Stalin significa isso. O nome dele, na verdade, não é Stalin, não é?
é Joseph Yamafiti, eu já esqueci o nome, mas ele é muito mais conhecido como Stalin. Stalin é um apelido, é um pseudônimo que ele adota, que faz alusão justamente a isso, né? É o Homem de Ferro. Assim como o Lenin não se chamava Lenin, se chamava Vladimir Ilyich Ulyanov, o Stalin também não se chamava Stalin. O Stalin recebe esse apelido pela sua postura sólida, sabe? Firme, o Homem de Aço. E aí, deixa eu fazer um parêntese nerd aqui. A Marvel lançou um quadrinho chamado, cara, só falta esquecer o nome do quadrinho, né? Ah, é um quadrinho em que o Super-Homem, não foi da Marvel, portanto, foi da DC. O Super-Homem, ele vem de Krypton, e aí na hora que ele tá descendo de Krypton, a nave dele atrasa um pouquinho. Então, ao invés de ele entrar no planeta Terra, e cair nos Estados Unidos, ele mantém o ponto do globo, né, mais ao norte, mas cai um pouco adiante. Então ele cai na União Soviética. Muito obrigado, João Guilherme. Entre a foice e o martelo. Eu colocaria aqui o link para vocês, mas eu procurar o link vai demorar um pouquinho. Eu tenho isso no Drive. Quem tiver interesse, depois me chama no Instagram que eu passo, tá? Mas de todo jeito, é muito maneiro você ver o que seria o Batman, o que seria a Mulher Maravilha, quem o Super-Homem se tornaria, quem a União Soviética, ou quem ia governar a União Soviética. É muito bom, porque é uma saga paralela, mas ambientada na história. De vez em quando eles fazem isso, né? A Marvel tem uma história em quadrinho que também tem essa coisa, né, de fazer um resgate histórico. Eles vão lá para o século XVII, no finalzinho do reinado da Elizabeth I, e levam o Doutor Estranho, o Capitão América. É muito maneiro também. O nome é 1602, o da Marvel. O da DC é Entre a Foice e o Martelo. Tá? Recomendo a vocês, mó legal. Quando vocês estiverem assim, dando aquela relaxadinha de ter estudado pra caramba, eu acho que vale a pena. Bom, durante a Guerra Fria, gente, eu vou fazer de novo. Por favor, olhem a qualidade disso. Eu tô falando das disputas. Olha isso, gente. Só faltou a sonoplastia, né? Vou fazer aqui. Oh, foi razoável. Bom, vamos às disputas que ocorrem durante a Guerra Fria, que é importante que vocês saibam. Primeira delas, uma disputa tecnológica. Há um embate entre União Soviética e Estados Unidos, entre bloco capitalista e bloco socialista, para ver quem é que é mais capaz de produzir tecnologia. É como se você produzisse mais tecnologia, você convenceria o mundo de aderir ou de se aproximar de você. É como se o mundo fosse uma pessoa e estivesse olhando para os dois. E aí os dois ficam correndo, de alguma maneira, para ver quem tem mais tecnologia. Porque quem tiver mais tecnologia vai conseguir mais áreas de influência, vai conseguir mais negócios e, muito provavelmente, vai conseguir se colocar militarmente melhor. Então, quando a gente pensa na tecnologia, pense a reboque dos interesses militares, tá bom? No entanto, há uma disputa tecnológica aí. Lembre-se, por favor, que a União Soviética lança o primeiro satélite a orbitar a Terra. Os Estados Unidos vai lá e lança um satélite também, lança o Telstar. A União Soviética tinha lançado o Sputnik. Aí vem os Estados Unidos e manda o Telstar. Aí a União Soviética vai e lança um homem orbitando a Terra, o Yuri Gagarin. E aí vai aos Estados Unidos e chega à Lua em 69. É a corrida espacial que é vencida pelos Estados Unidos ao chegar na Lua. Sim, ele chegou na Lua. Não, eu não vou perder meu tempo aqui provando que chegaram. Eu acho que vocês podem acreditar nisso. Não é uma teoria da conspiração, não foram os Illuminati, não é um plano maçom para convencer o mundo de que, na verdade, não foram. De fato, eles foram à Lua. Tem vários indícios. Por favor, busquem informações sobre isso depois. Mas era uma corrida, uma disputa tecnológica que levou à corrida espacial. A corrida espacial nada mais era do que uma disputa científica para provar quem é melhor. E isso leva a um embate do ponto de vista militar. Leva a um embate do ponto de vista militar. Eles vão correr atrás, vou até incluir um dado aqui no slide, nesse instante, porque eu acho que é muito importante, tá? Eles, nesse embate, acabam caminhando na direção do aparato nuclear.
Mas, pô, isso é importante? É óbvio que é importante. Por quê? Porque ainda que em 1945 os Estados Unidos já tenham conseguido a bomba, em 1947 a União Soviética também, e em 49 eles já faziam testes bem-sucedidos com a bomba. E aí a gente vai chegar a um quadro de equilíbrio nuclear, ou equilíbrio do terror, equilíbrio do medo. A coisa era tão grave, tão grave, tão grave, que os anos 50 são anos de bastante tensão. O início dos anos 60, essa tensão chega ao seu ápice, e a gente já vai falar sobre isso. Deixa eu correr aqui. Então, a corrida tecnológica leva a uma corrida militar e também nuclear. Eles terão arsenais, eles que eu digo, União Soviética e Estados Unidos, arsenais poderosíssimos, perigosíssimos. Há também uma disputa do ponto de vista da espionagem, e isso é real. Tem gente que acha que não é bem isso, é coisa de filme. Na verdade, o filme se inspira na vida. Geralmente a arte imita a vida, nesse caso, é exatamente o que ocorre. A arte imitou o que aconteceu na vida. Dos Estados Unidos, foi criada no início dos anos 60 a CIA, a Agência de Inteligência Norte-Americana, o Bureau de Inteligência. Do lado soviético, eles tinham a KGB. E a KGB atuava da mesma maneira, só que com um pouco mais de violência, ao que tudo indica. Mas ambas as organizações de espionagem, as organizações que atuavam secretamente, eram extremamente perigosas e atuavam com extremo rigor e criando conspirações, levando a golpes militares, levando ao assassinato de pessoas. Diga-se de passagem, eu não duvido, daqui a pouquinho nós descobrimos que o Martin Luther King foi assassinado pela CIA. Há indícios de que foi. Há indícios de que em 68, quando assassinaram o Luther King, fizeram isso porque ele estava se radicalizando, ou acreditavam que ele estava se radicalizando, que ele estava se aproximando da ideologia comunista. E por isso o mataram, porque ele já era uma liderança muito forte, tinha ganhado o Prêmio Nobel da Paz, tinha vários livros escritos, já tinha recebido uma série de condecorações nos Estados Unidos. Ele era o cara daquela luta pelos direitos civis. E àquela altura do campeonato existia um temor de que ele se radicalizasse. E aí então o teriam matado. Mas aí não tem como provarmos ainda, há apenas indícios, pelo sim, pelo não, saibam que a espionagem atuava, tanto dentro como fora dos países onde surgiram. Então a CIA, ela atuava tanto dentro como fora dos Estados Unidos, assim como a KGB atuava tanto dentro como fora da União Soviética. Há uma disputa de imagem, isso vocês já entenderam, e essa disputa de imagem é feita pela mídia. Surgem nessa época grandes agências de promoção de informações que existem até hoje, tá? BBC, CNN, Fox, essas empresas, elas atuam não apenas para informar, mas também para informar de uma maneira que seja favorável àquilo que eles querem. Certa vez, o Milton Santos, que é considerado o maior geógrafo da história do Brasil, doutor e pós-doutor em geografia na Sorbonne, na França, que é a maior a faculdade de ciências humanas do planeta, ele disse: os fatos existem, mas as notícias são interpretações dos fatos. Ou seja, um jornal ele pode dizer mentira falando apenas a verdade. Entende? Então a mídia tem um papel muito importante. Sim, João, também atuou aqui com a chamada Operação Brother Sam. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, tá? Mas eles se envolveram em golpes militares na América Latina, sim. Então, a imagem era uma preocupação que eles tinham e eles usavam um aparato de mídia. Entre os veículos de mídia importantes está o cinema. Gente, eu cresci, vocês não viveram tanto isso, mas eu cresci sendo bombardeado o tempo todo com a ideia de que o comunismo era mau, o comunismo era ruim. Onde eu era bombardeado? Bom, se eu via 007, o vilão era sempre um russo. Se eu via Super-Homem, o cara veio de... Olha só, o Super-Homem veio de Krypton. Cabelinho do lado, ó, clean, jornalista, moreno e tal. Aí vem mais outros três vilões da mesma Krypton. Só que os vilões, vem louro. Nome do vilão que veio de Krypton. Yuri. O outro vilão, Dimitri. A outra vilã, Natasha. Tá de sacanagem, né?
veio da Rússia de Krypton. Os filmes, então, eles reproduziam esses estereótipos e esse binômio. Hoje, o que os filmes fazem, principalmente? É a ideia do terrorismo. O inimigo é sempre o terrorista. O inimigo é sempre... e aí há uma exacerbação do uso da imagem do árabe. E, gente, por favor, isso é muito legal para vocês pescarem, porque a UERJ ama fazer questão com isso. Essa estereotipização do árabe pode aparecer na prova. Essa islamofobia que existe no mundo, e no Brasil também existe, pode ser tema de prova, ou eventualmente pode até aparecer em redação. Então, mídia, cinema e esporte. O esporte, nesse caso, era usado para reforçar a ideia de superioridade. Então, as Olimpíadas, por exemplo, os Estados Unidos mandavam uma delegação e queria ganhar tudo, para mostrar para o mundo que era melhor. Então, tinha competições de xadrez, competições de tênis, tudo os Estados Unidos queria ser melhor. Até hoje é meio assim, né? Depois do banimento da Rússia, não, mas antes do banimento da Rússia, quadro de medalha, ou em primeiro lugar estava a Rússia, ou em primeiro lugar estava os Estados Unidos, sempre. E em terceiro era a Inglaterra, Canadá. Curiosamente, também ia bem na brincadeira Cuba, China. Bom, por que, Napoleão? Porque esses países priorizavam os esportes para provar a superioridade ideológica. E, por último, ocorrem uma série de conflitos regionais, e a gente vai começar a falar sobre eles, tá? Esses conflitos regionais são as guerras quentes que acontecem dentro da Guerra Fria. Vamos a estes. Antes, de maneira muito sintética, porque o que eu vou falar agora é muito inteligível, muito fácil de entender. Olha, no capitalismo, há uma valorização da riqueza pessoal, a ideia da acumulação, tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista da pessoa jurídica, né? Tanto da pessoa física como da pessoa jurídica. A ideia da acumulação da riqueza é uma prioridade, é uma intenção no capitalismo. Já no socialismo, eles contrapõem essa ideia da riqueza pessoal pelo bem-estar social. Quer dizer, é melhor que todos estejam bem do que ricos. No capitalismo, há uma priorização da ideia de individualismo, você lutando pelos seus interesses. Já no socialismo, há a ideia de igualdade entre os indivíduos. Se do lado capitalista o consumismo e eu tenho que comprar mais roupa, calça, sapato, joias e relógios e telefones e isso, no socialismo há um reforço da ideia da simplicidade. Você não precisa ter tanto, você precisa ter para atender as suas necessidades mais básicas. Mas ter em abundância, ter ali sobrar, já não é tão necessário assim. De um lado tem a lógica da democracia, a ideia do respeito às individualidades. Do lado soviético, do lado socialista, há a ideia de que o Estado tem que atuar mais incisivamente na economia e também na política. Se for necessário controlar um pouco mais incisivamente a população para garantir o alcance dessas metas ou desses objetivos, para os soviéticos, ok, o Estado deve atuar, então, dessa maneira. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, para a União Soviética, para o bloco capitalista, a intervenção do Estado, tanto na vida do indivíduo como na economia, faz parte de uma tentativa de manter as pessoas vivendo bem. E, por último, enquanto no capitalismo há uma defesa pelo livre comércio, pela livre concorrência, pela livre iniciativa, com uma ressalva, ainda não é o neoliberalismo, ainda não é uma lógica completamente de Estado intervindo pouquíssimo na economia. Mas o capitalismo tem essa priorização da circulação de mercadorias com um pouco mais de liberdade, né? Para que o Estado não intervenha tão incisivamente na economia. O Estado no capitalismo, nessa fase do capitalismo, existirá para atender, ou melhor, para garantir o sucesso do capitalismo. Ele vai intervir só quando solicitado, só quando a crise econômica oferece um risco para o capitalismo. Já na União Soviética, a intervenção do Estado na economia vai ser mais direta e mais frequente. Ok? Então, a planificação econômica é a demonstração disso. O que é planificação econômica? É aquela ideia de estabelecer um conjunto de metas a serem alcançadas num determinado prazo, tomando uma série de medidas. Ou seja, você planeja tomar uma série de medidas, para, tomando essa série de medidas, você alcançar um objetivo que é exposto pelas metas que você estabeleceu. Tá bom?
Então, trata-se de um choque de modelos de vida, um choque de culturas, portanto, ok? Passando aqui, em 1945 tem a criação da Organização das Nações Unidas. E a ONU, ela é importante para nós aqui, para a nossa aula, porque a ONU, ela demonstra a consolidação de um ideário de liberdade que começou a ser construído após a Primeira Guerra Mundial. A ONU, ela vai representar uma, uma iniciativa de resgate daquele princípio que nasceu imediatamente após a Primeira Guerra Mundial. Eles criaram, após a Primeira Guerra Mundial, a Liga ou Sociedade das Nações, cujo objetivo era manter a paz. A ONU vai ter esse mesmo objetivo. Está aqui, ó, o objetivo: zelar pela manutenção da paz. O objetivo da ONU é garantir que entre os indivíduos exista a paz. No entanto, diferente do que aconteceu com a Liga das Nações, a ONU vai perceber que a diplomacia não é o único instrumento que se pode adotar para garantir isso. A ONU vai perceber que, para manter a paz, é necessário outras coisas. Tipo o quê? Bom, tipo garantir a dignidade humana, garantir educação, saúde, lazer, garantir comida, água. Se o Estado, ou se as sociedades, né, os países, garantirem isso, que é o mínimo, há uma tendência de menos conflitos acontecerem e a paz ser mantida mais provavelmente. Entendem isso? Então, há uma preocupação pela ONU, né, de atuar em outras frentes. Por isso que eles criam o Conselho de Segurança, que é justamente o órgão da ONU que se preocupa com a guerra e a paz. É tipo assim, os Estados Unidos querem invadir um país. O Conselho de Segurança da ONU se reúne e esse Conselho de Segurança da ONU reunido vai definir se essa intervenção, né, essa guerra, é justa ou não, se ela pode acontecer ou não. Se o Conselho de Segurança julgar que sim, a guerra acontece. Se julgar que não, a guerra não acontece. E se alguém desrespeitar o Conselho de Segurança, Napô, bom, aí ele vai sofrer repreensão, sanções. E se for os Estados Unidos, aí ele vai sofrer nada, né? Porque os Estados Unidos já fizeram isso, de desrespeitar o Conselho de Segurança e ninguém fez nada. Lembrem-se que os Estados Unidos invadiram o Iraque sem o consentimento do Conselho de Segurança. E não deu nada. Não, por que não deu nada? Porque é os Estados Unidos da América. Né? Não deu nada por isso. Sacaram? Então, você está querendo dizer que o Conselho de Segurança que se intromete na guerra e na paz? É, exatamente. E se os Estados Unidos desrespeitar, não dá nada. É, porque como é que a ONU briga com os países? É assim, ó. Você fez guerra, não pode. Olha só, vou falar com os países que fazem parte da ONU para não comercializar com você. Isso para o Brasil é uma parada muito séria. Isso para a Argentina, pô, é a morte. Agora para os Estados Unidos. Chega o Brasil e fala assim, Estados Unidos, não vou mais comprar nada de você. Os Estados Unidos, dane-se. O comércio internacional tem uma relação de dependência com os Estados Unidos. Então, isso diminui a possibilidade de intervir ou de fazer sanções nos Estados Unidos, né? Bom, continuando, acho que vocês já entenderam isso. Em 1948 é feita a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a premissa da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma reedição da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá da Revolução Francesa, a premissa da Declaração Universal dos Direitos Humanos é: todo indivíduo nasce igual em direitos, independente de que lugar onde ele nasça, ou independente de qual seja a sua religiosidade, de qualquer aspecto que difira de outra pessoa. Se ele é humano, ele é dotado de direitos inalienáveis, ou seja, direitos que ninguém pode dele tirar, ninguém pode roubar dele.
direitos dos quais ele não pode se separar, ok? Então, direitos universais, 1948. Quando o direito universal é declarado, isso contribui, aí deixa eu abrir esse parênteses logo, para o outro ponto aí, o Conselho de Tutela. É o seguinte, lembra que eu falei que o Conselho de Tutela é criado para defender e determinar que os povos têm o direito de serem autônomos. O Conselho de Tutela, ele vai estabelecer quem vai ter o direito ou não de ser livre. E aí é nesse contexto que as nações africanas e asiáticas ganham muita força para se tornarem independentes. Vou repetir aqui o que eu estou dizendo. O Conselho de Tutela, ele vai ser criado e a criação do Conselho de Tutela contribui para o processo de emancipação política dos países africanos e asiáticos. Bom, por quê? Porque ele defende a autodeterminação dos povos. A ONU vai defender que a Angola seja independente. Vai defender que os países africanos, não vou ficar citando um por um, tenham a possibilidade de serem autônomos. É óbvio. Então a independência desses países é resultado do Conselho de Tutela? Não, não apenas, pelo menos. Vai ter a ajuda da ONU, mas também o fato dos países que dominam estarem fragilizados, o fato dos países africanos terem se organizado. Então, todos esses fatores se somam para contribuir para a independência dos países asiáticos e africanos no contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Fundo Monetário Internacional. Cara, o Fundo Monetário Internacional é uma entidade que tem uma ajuda econômica aos países do globo. Mas o Plano Marshall já não faz isso? Bom, o Plano Marshall faz isso na Europa, com capital estadunidense. O Fundo Monetário Internacional faz isso juntando capital de um monte de gente e faz isso com países de vários lugares do globo. Mas guardem uma informação. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, acaba se transformando numa espécie de dono do país para o qual ele empresta dinheiro. Porque quando um país toma dinheiro emprestado junto ao FMI, ele se vê obrigado a assumir algumas posturas, a fazer algumas coisas determinadas pelo Fundo Monetário Internacional. Então, o Fundo Monetário Internacional, ao mesmo passo que ele ajuda economicamente, ele aliena do ponto de vista do que esse país precisa fazer, já que pegou dinheiro emprestado. Você vai ter que cortar gasto, você vai ter que investir menos em infraestrutura, mais nisso, vai ter que diminuir direitos sociais, vai ter que fazer uma série de mudanças para me pagar no futuro. É como se o Fundo Monetário Internacional me desse o dinheiro e uma consultoria. Só que você não tem o direito de não aceitar a consultoria. Na realidade mesmo, a ONU atua como braço diplomático do bloco capitalista. Mas a União Soviética não faz parte da ONU? Faz parte da ONU, mas ela geralmente é voto vencido. Quem é aliado da União Soviética na ONU? Bom, a China, que só entra nos anos 60, mas quem? Cuba, mas Cuba não pita nada, enfim, a União Soviética está isolada. Então, na real, a ONU acaba sendo usada como um instrumento dos Estados Unidos para defender seus interesses no nível diplomático. Um feito que é do mesmo ano da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que eu preciso que vocês anotem aí, é a criação do Estado de Israel. Bom, por que você precisa que eu anote? Porque a criação do Estado de Israel, ela é uma ação para a ONU se afirmar. A ONU acabou de nascer, ela precisa se afirmar como uma entidade que tem poder de fazer uma grande coisa, sabe, uma grande ação. Criar o Estado de Israel, resolver a questão palestina seria um grande feito para a ONU. Então eles recebem projetos da criação do Estado da Palestina, da criação do Estado de Israel, eles criam o Estado de Israel, dizendo que depois criam o Estado da Palestina, mas é estilo a sua mãe quando te leva no shopping e fala assim, na volta a gente compra. A ONU aprova o Estado de Israel e fala, Palestina, na volta a gente aprova o teu Estado. E até hoje não aprovou. Isso é uma barbaridade, um absurdo, mas é real. O exemplo foi perfeito, inclusive. E, Letícia, então,
controla além da economia. Tudo bem que controla a política tendo em vista os interesses econômicos, mas controla para além da economia, sem dúvida nenhuma. Controla, por exemplo, algumas políticas públicas desse país, para que essas políticas públicas não interfira no pagamento da dívida. Tipo assim, o Fundo Monetário Internacional empresta dinheiro para o Brasil. Depois exige que o Brasil não tenha um programa como Bolsa Família. Porque um programa como Bolsa Família vai custar muito ao Estado, e aí esse Estado não vai ter condições de pagar as parcelas da dívida junto ao Fundo Monetário Internacional. É isso que eu estou querendo dizer. Sacou? Então, o Fundo Monetário Internacional tem esses poderes. Repito, na real, a ONU acaba atuando como um braço diplomático dos Estados Unidos e do bloco capitalista. Tem uma coisa que acontece ao final da Segunda Guerra Mundial, que é essa ideia de a Alemanha é culpada pela guerra. A demonização da Alemanha é uma realidade. Outra vez, né, gente? Após a Primeira Guerra Mundial, isso já tinha acontecido, e agora, mais uma vez. E esse processo de demonização da Alemanha faz com que a Alemanha seja tutelada. Eles vão dizer, olha, a Alemanha é um perigo. É melhor você tomar conta da Alemanha. Então, como é que tomaremos conta da Alemanha? Bom, tomaremos conta da Alemanha dividindo a Alemanha. Na Conferência de Potsdam, em 1945, se define que o território da Alemanha será dividido em, inicialmente, 4 partes, e depois apenas 2 partes. Em 46, essa divisão é feita de fato. Detalhe, o Hitler é demonizado, acontece um tribunal dentro da Alemanha para julgar os crimes nazistas, é o Tribunal de Nuremberg, e aí em 46 o território é definitivamente dividido. De um lado, República Democrática da Alemanha, é a porção oriental, essa parte que está em vermelho aí na imagem, e a parte oriental é influenciada pela União das Repúblicas Soviéticas. Do outro lado, do lado ocidental, essa parte que está em azul, República Federal Alemã. Essa República Federal Alemã, a parte ocidental, a chamada Alemanha Ocidental, é influenciada pelos Estados Unidos da América. E eu coloquei 3 cifrãozinhos aí para vocês lembrarem o seguinte, que é o lugar do planeta que a essa época os Estados Unidos mais investem dinheiro. A ideia dos Estados Unidos é tornar a Alemanha um exemplo de sucesso econômico para o mundo. Os Estados Unidos queriam fazer a Alemanha prosperar, para que, prosperando a Alemanha, o mundo soubesse como o modelo capitalista era melhor que o modelo comunista. Isso funcionou. Funcionou, Napoleão? Sim, funcionou. Tanto funcionou que boa parte da população da Alemanha Oriental resolveu fugir daquele território com a intenção de, indo para o lado ocidental, viver um pouco melhor, viver tendo em vista a lógica capitalista. Imagina que você é um engenheiro, e aí você vive do lado oriental, sua remuneração é limitada, você é remunerado tendo em vista aquela ideia de distribuir riqueza de maneira mais igualitária. Só que você que estudou, você que é um engenheiro, pensa, caramba, seria muito bom se eu ganhasse 5, 10 vezes o que eu ganho. E aí esse engenheiro vai tentar migrar para o lado ocidental. Quando o governo da Alemanha Oriental começa a perceber a quantidade enorme de gente que está migrando do lado oriental para o lado ocidental, o que eles fazem? Constroem uma barreira para impedir essa fuga. Então, a fronteira entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental já existia. O problema é que a Alemanha tinha como capital Berlim. Qual Alemanha? As duas. Ué, pô, como assim? Tá vendo esse ponto amarelo no mapa, gente? É Berlim. Berlim era a capital ao mesmo tempo dos 2 países. Então, Berlim Ocidental era um pedaço de Alemanha Ocidental dentro da Alemanha Oriental. E por esse pedaço, alguns alemães orientais fugiam para qualquer outro lugar do planeta. Pegavam aqui aviões e iam embora. Arrumavam um jeito de pegar alguma condução e vazava. O que a Alemanha Oriental fez? Cercou a porção ocidental de Berlim
de maneira que ninguém da porção oriental conseguia fugir para lá. Ninguém da Alemanha Oriental conseguia entrar na Berlim Ocidental. O muro, portanto, foi ao redor de Berlim. As pessoas acham que o muro dividia Berlim ao meio, ou dividia a Alemanha ao meio. Não era isso. O mundo cercava a Alemanha Ocidental, ou melhor, a Berlim Ocidental, para impedir que as pessoas fossem para aquele lugar e depois fugissem. Pelo sim, pelo não, o muro de Berlim virou um símbolo da bipolaridade. Um símbolo da rivalidade entre capitalistas e socialistas. Um símbolo da Guerra Fria. E se ele é um símbolo da bipolaridade da Guerra Fria, o seu ocaso, ou melhor, quando esse símbolo ruir, vai ser também um símbolo de fim da Guerra Fria. Guardem esse dado, tá? Bom, o Churchill, o primeiro-ministro, o ex-primeiro-ministro britânico, em 1946 vai declarar o seguinte: de Estetino, no Mar Báltico, até Trieste, no Mar Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. Atrás dessa linha estão todas as capitais dos antigos estados da Europa Central e Oriental. E todas estão sujeitas, de uma forma ou de outra, não somente à influência soviética, mas também a fortes e, em certos casos, crescentes medidas de controles emitidas de Moscou. O Churchill estava alertando os ocidentais do perigo e do poder que a União Soviética tinha em 46. Ele nem era primeiro-ministro mais, ele era só um político britânico, ele voltaria a ser primeiro-ministro em 1950, porque em 45 ele perdeu as eleições para o parlamento, mas de todo jeito ele ainda tinha muita influência. E ele está dizendo, olha, a influência soviética é muito grande, essa influência grande é como se o mundo tivesse dividido, como se tivesse baixado uma cortina de ferro. Lembre-se do teatro aqui, a alegoria que ele está usando é essa, do teatro, né? Uma cortina divide a plateia do que está acontecendo no palco. Uma cortina baixou, dividindo os espaços, os ambientes. E o Muro de Berlim é uma espécie de exemplo dessa cortina, ou de materialização da cortina. Repito, quando o Churchill fala isso, ele não está se referindo ao muro. Por quê? Porque ele está falando de 56 e o muro é de 61. Mas é lógico que uma coisa casa com a outra, né? Uma coisa tem uma relação muito evidente com a outra. Continuando aí, segundo tema. Agora a gente vai começar a falar de maneira um pouco mais acelerada sobre os temas, porque o conceito geral vocês pegaram. Revolução Chinesa é o momento em que chega ao poder o Partido Comunista Chinês sob a liderança do senhor Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, um trabalhador chinês que consegue liderar os trabalhadores do campo e unir aos trabalhadores da cidade e derrubar o governo nacionalista do senhor Chiang Kai-shek. Quando a China vira uma potência, nasce como uma potência comunista, o bloco comunista ganha força. É a perigosa ampliação do bloco socialista. A China nasce como um gigante, porque ela era enorme. Óbvio, esse cartaz que eu coloquei aí não é de época, não é um cartaz feito àquela época, é um cartaz atual, e eu queria brincar com isso para vocês terem ideia que a China nasce como um gigante socialista, mas hoje é um gigante econômico, de um modelo híbrido, que mescla uma vertente política socialista com características econômicas capitalistas. Não à toa, o bebê está com uma roupinha da Nike. É o Renato que foi passear na China e deixou uma criança por lá. Aqui está uma mulher trabalhadora com um tablet, e tem uma maçãzinha aqui, com certeza é uma alusão à Apple. Então, a perigosa ampliação do bloco socialista, perigo esse que dura até a atualidade. Não é? A China é a segunda maior economia do planeta, mas no meu entendimento, nos próximos anos, no máximo 10 anos, a China será a maior economia do planeta, inegavelmente. Burrice mesmo virar inimigo da China. Mas tem gente para tudo, não é? Bom, o fato é que o que acontece na China, a chegada dos comunistas ao poder na China, primeiro, a China se aproxima da União Soviética, o Mao Tse-tung é amigão do Stalin. Quando o Stalin morre em 53, é que ele se afasta um pouquinho, tá, gente? Aí a China
busca uma linha independente, autônoma, e a União Soviética segue a sua linha. Mas a Revolução Chinesa causa, nos Estados Unidos principalmente, uma histeria. Os Estados Unidos, sabe aquela coisa de tirando a cueca pela nuca? Os Estados Unidos estão com medo de que, bom, se o comunismo chegou à China, daqui a pouco eles chegam aqui. E aí eles começaram a patrulhar não apenas o mundo, mas também dentro. Um senador norte-americano chamado Joseph McCarthy criou lá uma lei, e essa lei dava ao governo americano a prerrogativa de perseguir, prender, quem sabe exilar, ou mesmo matar aqueles que fossem acusados de atos antipatrióticos ou atos comunistas. Nessa brincadeira, cientistas renomados foram considerados antipatriotas porque seriam comunistas. O Chaplin, por ter feito lá o filme, um filme criticando a lógica capitalista, defendendo o sindicalismo, ele foi chamado de comunismo e se viu obrigado a deixar os Estados Unidos. Coitado, foi obrigado a viver os últimos instantes de sua vida entre Inglaterra e Suíça. Isso é muito triste, gente. Sabe o que é você ser obrigado a viver na Suíça? Tomando leite fresco de vaca, comendo chocolate, usando relógio que não atrasa, ganhando um Prius do governo, um carro do governo para tu não emitir gases poluentes. Muito triste, gente. Era a caça às bruxas, não é? Era essa perseguição aos comunistas. Muita gente que não tinha nada a ver com comunista foi taxada de comunista, professores universitários foram exonerados, políticos foram perseguidos, atores, atrizes, cientistas, um monte de gente virou alvo dessa atuação incisiva do governo americano. É nesse momento e cenário de anos 50 que há então a perseguição ao comunismo, por isso que a foice e o martelo estão algemados aí, é nesse momento que acontece lá na Ásia ainda a Guerra da Coreia. Sob a influência chinesa, os comunistas no norte da Coreia invadem a Coreia do Sul. Então, os Estados Unidos, liderado pelo general Joseph McCarthy, Arthur McCarthy, desculpa. E aí eles invadem a Península da Coreia, a Península da Coreia na parte sul, e vão indo para o norte para defender a linha, o paralelo que a ONU tinha estabelecido de limite entre um território e outro. Então, ONU e Estados Unidos se aliam para defender o limite entre norte e sul. E o norte vai receber apoio de China e da União Soviética. Depois de 3 anos de guerra, 2 milhões de pessoas morrem. E quem vence? Ninguém vence. Isso mesmo, gente. A Guerra da Coreia acaba em 53, ou melhor, as beligerâncias cessam, porque eles nunca firmaram um acordo de paz, né? Mas as beligerâncias cessam sem um vencedor. Só tem perdedor. Morrem muitos chineses, muitos norte-coreanos, muitos sul-coreanos. Estadunidenses não morrem, não. Mas desses outros que eu citei, morrem pra caramba. E ninguém vence. Acaba num impasse. Acabou aí, Napoleão? Não. Vamos seguir. A Guerra Fria ainda nos leva a outras realidades. Eu coloquei siglas aqui, mas eu tenho certeza que você vai fazer a anotação. Quem é que está nessa imagem aí? No! From Alabama! Martin Luther King Jr., pastor batista, que se colocou como líder do movimento pelos direitos civis da população afro-americana. O Luther King, ele não é o único a lutar por esses direitos. A maneira como ele luta é bem peculiar, e por esse motivo, diga-se de passagem, a população branca estadunidense, o governo mais conservador norte-americano, olha para o Luther King como sendo o exemplo de luta negra. Porque ele era um pouco mais passivo. Isso não é verdade. Ele era pacífico, mas passivo nunca foi. Sobretudo no final dos seus anos de vida, né, entre 65 e 68, ele está ficando cada vez mais incisivo. E ele disse em discurso, certa vez, o seguinte: é impossível lutar contra o racismo sem lutar contra a desigualdade social. Então, a luta pelos direitos civis
do Luther King, né, para que a população afro-americana pudesse votar, pudesse ir à escola, pudesse andar num ônibus junto com o restante da população do país, passava por também um empoderamento, um melhoramento do ponto de vista econômico. E quando ele começa a dizer isso, parece comunista demais e ele começa a ser perseguido. Caso vocês não saibam, ele estava na lista de pessoas mais procuradas da CIA, ou de ameaças comunistas identificadas. Ele não era o único que lutava, como eu disse, também lutava um cara chamado Malcolm. Não nasce Malcolm, né? Na verdade, quando ele nasce, ele é Malcolm Little. Só que o sobrenome Little era um sobrenome dado pelo dono do seu avô. E aí ele abre mão do sobrenome, que eu acho lindo, cara. Ele abre mão do seu sobrenome, porque não era o sobrenome dele. Ele disse, olha, eu nunca saberei o meu sobrenome porque apagaram os dados a respeito do povo de onde vim. Então, já que não posso me chamar como me chamavam na África, chame-me X, porque eu sou uma incógnita. Sou Malcolm X. Bom, a história dele é muito diferente da do Luther King. O Luther King, com 17 anos, já estava na faculdade e com 30 anos já estava ganhando Nobel. Ele era de família tradicional, tudo certinho, filho de pastor, casado com a menina que era formada em música, regia o coro e tal, a família toda, né, padrãozinho. Já o Malcolm X, ou Malcolm Little, ele foi, uma época dele foi assaltante, e ele foi preso, e na cadeia ele se converte ao islamismo, e aí faz parte da nação do Islã. O Malcolm X, ele luta, mas ele tem um discurso diferente. Enquanto o Luther King fala, olha, ainda que eu queira lutar pelos direitos civis, eu vou fazer uma luta pacífica, porque ele lia com muita frequência, incidência, um cara chamado Mohandas Karamchand Gandhi, o Gandhi, que em 47 tinha conseguido a independência da Índia, inspirava o Luther King. Já o Malcolm X entendia que a única maneira de conseguir os seus direitos era enfrentando a população branca. Se fosse preciso bater e matar, ele fazia isso. Ou ele faria isso. Bom, em 65 morreu Malcolm X, em 68 morreu Luther King, e em 66 nasceu o Black Panther, que era um partido, anotem aí, eu nem vou falar com detalhes disso, mas eu acho que é legal vocês anotarem. O partido do Black Panther era, ao mesmo tempo, um partido que lutava pelos direitos da população preta, da população afro-americana, mas também era de caráter socialista. É Partido Socialista das Panteras Negras. Então, eles têm essa ideia de que o único jeito de erradicar o racismo é acabar com o sistema capitalista, porque o capitalismo alimenta o racismo e é alimentado dele. Então, há uma relação de simbiose entre racismo e capitalismo, e em algum momento a gente troca uma ideia sobre isso. Não vai ser hoje. Vocês podem, inclusive, puxar esse tema na aula do Gusmão, que ele vai trocar essa ideia com vocês, sem dúvida. Tá? Continuando aqui, tema 3, Revolução Cubana. Em 1959, a reboque da revolução que tinha acontecido na União Soviética, a reboque da revolução que tinha acontecido na China, na América, pela primeira vez na América, era bem sucedido um movimento de contestação do capitalismo. E aí, olha o que eu estou dizendo aí no trechinho. Nascimento de um gigante comunista na América. Com certeza, vocês estão percebendo. Gostaram desse slide, gente? Ficou bonito esse, né? Bom, com certeza eu estou sendo irônico aqui, porque Cuba é uma ilha e é minúscula. Então, por que eu estou chamando de gigante? Pela proximidade com os Estados Unidos. É como se na casa da Karine, que é flamenguista, nascesse um pequeno vascaíno. Bem no quintal dela, bem na cara dela, bem diante dos seus olhos, nasce alguém que destoa ideologicamente do que ela acredita. Bom, bem perto dos Estados Unidos nasce Cuba comunista. Che Guevara, Fidel Castro, Raul Castro, Camilo Cienfuegos vão para a Serra Maestra e lutam contra as tropas de Fulgêncio Batista e conseguem, então, em 1959, a independência, ou melhor, a derrubada da ditadura do Fulgêncio Batista. Era o nascimento de uma nação comunista, socialista, aliás, dentro da América. Os Estados Unidos desesperaram, gente. Desesperaram. E aí, opa, peraí, gente. Quando os Estados Unidos se desesperam,
a gente percebe. Ih, caramba. Peraí, gente. Ah, gente, ó. Eu não sei o que eu fiz aqui. Eu acho que eu apaguei bem um slide. É, eu apaguei sem querer um slide, gente. Bom, o que eu ia dizer é o seguinte, que sobre a Revolução Cubana, eu tinha que falar que em 1959 eles nascem como nação, o governo do Fidel Castro começa a fazer uma série de mudanças, uma série de alterações da política daquele país, e isso causa muita surpresa nos Estados Unidos. Em 1961, o governo dos Estados Unidos cria uma força-tarefa, não é? Com cubanos e norte-americanos, apoiado pela CIA, mas composta por cubanos que viviam nos Estados Unidos, que tinham fugido para lá na Revolução. E aí eles tentam invadir Cuba. É a chamada invasão à Baía dos Porcos. Qual é o resultado disso, Napoleão? Bom, o resultado é que o Fidel Castro ele sabia do plano, e sabendo ele do plano, ele vai rechaçar o plano, ele vai impedir que a parada seja bem sucedida. Então, quando Cuba é invadida, ele estava preparado para a parada. Preparado para a parada. É engraçado isso. Ele já estava preparado para tudo. E como ele estava preparado para aquilo tudo, a ação do Kennedy, né, que era o presidente dos Estados Unidos, é pouco efetiva. E quando a ação do Kennedy é pouco efetiva, o Kennedy entra em descrédito, mas o governo cubano ganha forças. E aí a União Soviética olha para Cuba como sendo uma espécie de pedra no sapato dos Estados Unidos. Ao ponto de, em 62, para forçar os Estados Unidos a tirar mísseis da Turquia, a União Soviética manda mísseis para Cuba. É a chamada crise dos mísseis cubanos. Essa crise, gente, é bem curiosa, porque por muito pouco, em função dessa crise, nós não vivemos uma guerra nuclear. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. O planeta ia viver uma guerra nuclear em 62 como resultado desses desentendimentos entre soviéticos e Estados Unidos. A coisa foi resolvida, não é, diplomaticamente. Cuba tirou os mísseis, e aí os Estados Unidos tiraram os mísseis da Turquia, e aí vivemos um período de, sabe, diminuição das tensões. Mas por muito pouco a guerra, a revolução em Cuba não levou a uma guerra de caráter nuclear. Quarto ponto, guerra do Vietnã, mais uma guerra quente. Bom, se você ouviu o que eu falei com atenção sobre Guerra da Coreia, é só lembrar, porque foi muito parecido no Vietnã. Antes de se chamar Vietnã, aquela região era a Indochina. A Indochina era uma colônia francesa. Durante a Segunda Guerra Mundial, aquela colônia foi invadida pelos japoneses. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, os japoneses saem dali. E aí, depois da saída dos japoneses, a França tenta retomar o lugar, sabe? Manda um oi sumido, e aí tenta invadir o Vietnã outra vez. E aí rola uma guerra, que dura quase uma década, a guerra da Indochina. Só que a população local vence a guerra contra. Isso é lindo, né? Vence a guerra contra os franceses. E aí, por que o Vietnã vence a guerra contra os franceses? Eles ganham alguma autonomia e tal, ficam famosos por terem feito essa grande ação e tal. Acaba esse período de conflitos, a ONU atua na região e define que o norte, o Vietnã do Norte, será tutelado pela União Soviética, tutelado pelo Bloco Socialista. E o sul será tutelado pelo Bloco Capitalista. O norte propôs um referendo, né, um referendo não, um plebiscito para unificar o território. Os Estados Unidos, não querendo a unificação do território, contribuíram para a implantação de uma ditadura militar dentro do Vietnã. Isso leva a uma guerra civil. Os Estados Unidos vão atuar ajudando o Sul, mandando tropas, os chamados consultores militares, e vão despejar no Vietnã, só para vocês terem ideia, mais toneladas de explosivo do que usaram em toda a Segunda Guerra Mundial. O Vietnã
é completamente modificado. Hoje, em 2021, ainda tem no Vietnã ações para desarmar bombas que caíram e não explodiram, para desarmar minas terrestres que foram espalhadas pelos soldados americanos dentro do Vietnã. No final do conflito, que durou aproximadamente 11 anos, 3 milhões de pessoas haviam morrido, dentre os quais apenas 10%, talvez 15% eram de estadunidenses. Mesmo assim, quem venceu? Bom, como a galera não resistia e os Estados Unidos não tinham meios, estavam num impasse, né? Não tinham meios de vencer a parada sem causar uma carnificina e chocar a opinião pública do planeta inteiro, a guerra acaba. Em 1975, desmoralizado, o presidente Richard Nixon assina um tratado estabelecendo que os Estados Unidos vão se retirar do Vietnã e as beligerâncias haviam cessado. A vitória, então, é do Vietnã do Norte e é considerado o maior fracasso militar da história dos Estados Unidos. E eu queria mais, bem feito. Detalhe, qual é a consequência da guerra para o Vietnã? Bom, após a guerra, além de muita gente ter morrido, o Vietnã se unifica e a unificação do Vietnã contribui para o fortalecimento daquele país. Eles viram uma economia de mercado no início dos anos 2000, mas aí é já uma outra leva, uma outra parada, a gente não comenta agora. Enquanto a guerra do Vietnã está acontecendo, dentro dos Estados Unidos está rolando um movimento de contestação da guerra. O lema, inclusive, está muito evidente: Peace not war. Paz, não guerra. Em outros cartazes vai estar make love, not war. Faça amor, não faça guerra. O movimento hippie era um movimento de contracultura, um movimento que negava essa lógica de que o mais forte deve oprimir o mais fraco, essa lógica de que o mais rico deve oprimir o mais pobre, essa lógica de que homens devem oprimir mulheres. Eles criticam, inclusive, a lógica das relações afetivas. O movimento hippie criticava, bom, por que mulher tem que ser com homem e não pode ser mulher com mulher ou qualquer variação que se queira fazer disso? É uma crítica que o movimento hippie apresenta nos anos 60. Além, é óbvio, de criticar aberta e explicitamente a Guerra do Vietnã. E aí, a Guerra do Vietnã tem muito... A Guerra do Vietnã não, a Guerra Fria tem muitos filmes que eu posso indicar para vocês, né? Aprenderem um pouco mais sobre ele. E eu vou aprender um que é uma comédia muito legal e tal. E agora que vocês já tiveram aula sobre o tema, eu acho que estão absolutamente habilitados a assistir o filme. Caso não tenham assistido ainda. Mas mesmo assim, eu ainda acho que, mesmo que se tiverem assistido, depois de assistir uma aula, é legal ver o filme porque você enxerga mais coisas. O nome do filme é Forrest Gump. Cara, o filme é genial. Genial. Tem vários easter eggs históricos. Tipo, o autor do filme fala que ele ensinou o Elvis Presley a dançar, ele é um acionista majoritário da Apple, ele foi milionário com pesca, ele foi campeão olímpico de tênis de mesa, ele foi para a Guerra do Vietnã, ele que descobriu o caso Watergate, sabe? Tem muitos easter eggs muito legais de serem percebidos no filme Forrest Gump. É o tipo do filme que faz chorar, porque também é aquele momento do aparecimento da AIDS e naquele momento em que ninguém sabia como atuar, qual remédio usar e tal. E se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre AIDS especificamente, recomendo um outro filme chamado Clube de Compras Dallas, mas é pesadíssimo esse filme. Preparem-se para fortes emoções. Bom, a Guerra do Vietnã causa isso tudo. E aí, vamos voltar no tempo um pouquinho. Depois da Revolução Cubana, a América Latina passa por um quadro de convulsão. Mas por que, Napoleão? Porque os Estados Unidos estão se borrando de medo de que, assim como aconteceu em Cuba, aconteça em outros lugares da América uma revolução. Então, olha, reação à Revolução Cubana, aonde for o Brasil, irá também a América Latina. Quem diz isso? Henry Kissinger, secretário de Estado dos Estados Unidos. Por que ele diz isso? Porque ele está atuando no Brasil para que a atuação norte-americana no Brasil seja exemplo para a maneira como eles vão atuar no restante da América. A ideia do governo americano é garantir que
o Brasil não seja comunista. Porque o Brasil é o gigante da América, né, gente? É o país mais poderoso e o mais extenso da América do Sul. Então, havia um temor de que o Brasil se tornasse comunista. Esse temor vai levar a uma operação em 1964, dizendo mentirosamente que havia um perigo comunista no Brasil. Rola uma operação que leva a um golpe militar no Brasil. Eu vou falar especificamente sobre o golpe militar no Brasil numa aula que se aproxima, mas o governo americano, ele cria a Operação Brother Sun. Caso vocês não saibam, no dia 1º de abril, na verdade no dia 30 de março de 1964, tinha um encoraçado norte-americano na costa brasileira preparado para desembarcar tropas no Brasil caso o presidente João Goulart reagisse ao golpe militar. O golpe militar, ele foi parcialmente orquestrado e foi referendado, como eu posso dizer, garantido. Sabe aquele pai que idiota que fala assim, filho, vai lá e bate naquele outro garoto? É os Estados Unidos. É o pai idiota falando, militares, vá lá e bate nos comunistas, dá um golpe. O golpe militar em 64 é resultado da interferência do governo americano. E não sou eu quem está dizendo isso apenas. Quer dizer, há pouco tempo atrás, completou o aniversário de 50 anos a Revolução, né? Revolução. O golpe militar. E aí, por que completou o aniversário do golpe militar? O governo americano, não porque completou o aniversário, mas porque completou o prazo lá que o governo americano tem, eles liberaram os documentos sigilosos, que eles estavam presos. E aí um monte de documentos sobre como o governo americano atuou no Brasil em 64 foram liberados. E aí ficou provado, ficou evidente que o golpe militar do Brasil é resultado dos interesses diplomáticos, interesses dentro da lógica da Guerra Fria do governo estadunidense. Em 68, inclusive, eles criam a chamada Operação Condor, que é uma operação de cooperação entre as ditaduras da América Latina. Tanto para a implantação de outras, como para a manutenção das que já tivessem sido implantadas. E detalhe, tudo é claro, sob a tutela do condor. O que é um condor? É uma ave altaneira, ou seja, que voa alto e que observa todos de cima, como quem lidera. Não, então, Gabi, não é que ele tenha sido coagido a agir assim. Havia um interesse no Brasil também de o golpe acontecer. Existiam algumas lideranças políticas, algumas lideranças econômicas dentro do Brasil que pretendiam um golpe. O governo americano só conseguiu conciliar esses interesses. Eu posso até dizer que, de alguma maneira, possa ter acontecido uma influência. O governo americano fala, não, é melhor que faça isso. Mas era um interesse mútuo. Eu também não posso atribuir apenas ao governo americano, né, a responsabilidade sobre o que aconteceu, não. Não posso mesmo, porque eu estaria cometendo um equívoco. Sem dúvida nenhuma, é resultado de uma relação de dois lados, duas vias, assim, quer dizer, o governo americano influenciou e o Brasil queria se deixar influenciar. As duas coisas aconteceram. Ocasião fazendo o ladrão, né? As duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Bom, além da Operação Condor, que é essa cooperação entre as ditaduras, em 73, como resultado da Operação Condor, tem um golpe militar no Chile. E o golpe militar no Chile é uma coisa absurda. O presidente democraticamente eleito, Salvador Allende, é acossado, né? A sede do governo é invadida. As tropas invadem a sede do governo e matam Salvador Allende dentro do prédio do governo. É como se alguém entrasse hoje na Casa de Vidro e matasse o presidente. É um absurdo, gente. Uma coisa de maluco. Que acontece em 73 no Chile e como desdobramento dessa realidade. O Guzmão está preparando uma aulinha para vocês sobre governos autoritários no século XX. E ele vai passar por esses
essas experiências na América Latina podem ficar tranquilos. A gente vai aprofundar um pouco essas temáticas. E aí, caminhando para os momentos derradeiros de nossa aula, fim da União Soviética. Em 1980, né, o mundo estava se organizando de maneira que a União Soviética estava perdendo forças. O governo americano estava cada vez mais potente. A economia americana ganhando cada vez mais espaço no mundo. Como resultado disso, fim da União Soviética. A União Soviética não acaba de uma hora para outra, é óbvio. Ela vai se desgastando. Por quê? Porque os Estados Unidos têm uma economia de mercado. Consegue, por exemplo, produzir tecnologia cada vez melhor, porque vai ter gente que compre. Consegue produzir, gerar capital cada vez mais assim, rapidamente. O Estado consegue aumentar a sua arrecadação cada vez mais aceleradamente. Isso vai ser revertido para o aparato militar. Já a União Soviética não consegue fazer a mesma coisa. E como resultado disso, há um colapso, um desgaste da economia soviética. No final, nos anos 80, eles faziam aqueles desfiles, sabe? E aí, desfile bonito e tal, mísseis, aviões. Aí só tinha a carcaça do avião, não tinha motor, não tinha nada dentro. O míssil não tinha nada dentro, não tinha ogiva, era tudo fake. Eles sabiam que tinha espiões norte-americanos ali para tirar fotos daquilo. E nos Estados Unidos tinham catálogos dos armamentos, né? Soviéticos. Mas a União Soviética estava, né, em colapso. Nos anos 80, chega ao poder, mais especificamente em 1985, é eleito para o cargo de secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética o senhor Mikhail Gorbachev. E o Gorbachev, ele pensa, bom, a gente precisa melhorar as coisas na União Soviética. Aí ele propõe duas reformas. Perestroika, que seria uma reestruturação da economia. Ou seja, ele abrir a economia soviética à entrada de capital estrangeiro. Ele faz isso. Entra McDonald's, entra Microsoft, entra empresas. Na verdade, Microsoft não, mas IBM entra. Entra empresas de capital privado a atuar na União Soviética. Está promovendo o que a China promoveu nos anos 70, está promovendo o que o Vietnã promoveu no início dos anos 2000, está promovendo alguma coisa que podia dar certo. Abertura econômica. O problema é que, diferente do que fez a China, o Mikhail Gorbachev propõe abertura econômica e, ao mesmo tempo, abertura política. A China, nos anos 70, com a morte do Mao Tse-tung, faz uma abertura econômica sem abertura política. Só que o Mikhail Gorbachev faz as duas coisas, perestroika e glasnost. A palavra perestroika significa justamente o que eu coloquei aí, reestruturação. E glasnost significa transparência. A reforma era, então, de transparência e flexibilização política. Se antes era partido único, agora ele vai permitir a existência de mais partidos políticos. Vai diminuir a censura, vai diminuir a limitação da liberdade política dos indivíduos naquele país. Resultado, surgem muitos partidos, grande parte deles, críticos do próprio Mikhail Gorbachev. O Mikhail Gorbachev cavou a cova não apenas dele, como da União Soviética. E aí, nesse quadro de reformas, lá na Alemanha, especificamente em 1989, cai o Muro de Berlim. Quer dizer, em meio a essas mudanças, entendem que não faz sentido manter um muro dividindo as Alemanhas, ou manter um muro cercando Berlim. E aí tem todo aquele episódio de quebra do Muro de Berlim, de derrubada do Muro de Berlim, e tem lá o Bial fazendo a cobertura disso e tal, o símbolo para ser esquecido e tal. Em 91, outra vez o Bial, apresentando o Jornal Nacional, vai ao vivo mostrar a bandeira vermelha sendo baixada no Kremlin e, no lugar, subindo a bandeira da Rússia, que substituía a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era o fim da União Soviética e o início da Comunidade dos Estados Independentes. Quem era o grande promotor disso? Um cara chamado Boris Yeltsin, presidente da Rússia. Lembra que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cada uma dessas repúblicas tinha um
presidente. O presidente da Rússia, Boris Yeltsin, ele contribui para a criação da SEI e a criação da Comunidade dos Estados Independentes, derruba a União Soviética. Mikhail Gorbachev fala, bom, se criaram a Comunidade dos Estados Independentes, não tem por que a gente continuar aqui, continuar falando que existe uma União Soviética, eu renuncio e tudo mais. Quem ficou na União Soviética, no lugar da União Soviética? Então, ó, na ONU, a cadeira que era ocupada pela União Soviética foi ocupada pela Rússia. Então, para todos os efeitos, quem assume o lugar da União Soviética é a Rússia. Mas, com o passar do tempo, a China desponta como um outro gigante desse lado mais à esquerda do mundo, se é que você me entende. Quem fica do lado da União, no lugar da União Soviética é a China e a própria Rússia. Se eu entendi o que você perguntou. Você pode dar uma comentada no processo de desestalinização do governo da União Soviética, a influência desse processo no fim da mesma? Então, João, ó, a desestalinização é lá atrás. Quando o Stalin morre em 53, assume o poder no lugar dele um cara chamado Nikita Khrushchev. E o Nikita Khrushchev, no melhor estilo namorado ciumento, vai tentar apagar qualquer memória do boy anterior. Entende? Ele vai, olha, para a população soviética viver e progredir, é necessário apagar qualquer resquício do stalinismo. E ele vai começar a perseguir lideranças que eram fiéis ao Stalin, ele vai começar a dizer que denunciar alguns crimes cometidos pelo Stalin. Então, há um processo de desestalinização. E até o Nikita Khrushchev vai promover certa aproximação com o bloco capitalista, com os Estados Unidos. Sim, ele vai iniciar conversas, algum diálogo e tal. Só que isso não é duradouro, né? Quer dizer, essa aproximação não dura para sempre. Então, a desestalinização acaba contribuindo apenas para enfraquecer política e economicamente a União Soviética. E talvez esteja aí a principal influência ou a principal relação com o processo que vai culminar lá nos anos 80 com o fim da União Soviética. Tá bom, João? Bom que você entendeu, Joyce. Então, olha, tendo dito tudo isso, a gente conclui que ao final da Guerra Fria, a gente tem a vitória dos Estados Unidos da América. Eu já vi muitos professores falando de Guerra Fria, e aí depois fala de globalização e não diz quem venceu. Bom, os Estados Unidos venceram. Em 1991, é o fim definitivo da Guerra Fria. Em 89 foi o fim simbólico da Guerra Fria, e a guerra foi vencida pelos Estados Unidos da América. A partir daí... eu achei o slide que eu havia perdido. Eu tinha mudado o slide de lugar, gente. Olha que absurdo. Bom, dessa forma, eu agradeço a presença e o contato de todo mundo e indico que eu vou colocar, nesse instante, vou liberar lá no Geek One para vocês, os exercícios. Hoje, como o tema era muito extenso, eu priorizei a gente fazer uma aula em que eu expusesse os temas, mas eu preciso mesmo que vocês façam os exercícios. Eu vou colocar exercícios para vocês no raio-x, vai ser até assim, a quantidade de exercícios vai ser até um pouco maior do que o normal, mas é porque, como eu não fiz em aula exercícios com vocês, pelo menos não exercícios que a UERJ traz, né, exercícios pré-determinados, os exercícios que eu fiz foi exercício de retórica, né, exercício de vocês responderem perguntas a mim, isso também é exercício, mas eu não fiz nenhum exercício, né, que eu já tivesse trazido pronto. Eu peço a vocês que façam os exercícios no Geek One. É óbvio. Além de agradecer, eu me coloco à disposição de vocês, caso vocês tenham dúvida, queiram alguma coisa que eu comentei na aula e porventura vocês se sentiram interessados, é só falar comigo pelas redes sociais, tá aí, ó. Facebook eu uso muito pouco mesmo, mas Facebook, Instagram e Twitter, vocês me acham. Eu acho que mais fácil, na verdade, é pelo Instagram, e quem tem meu WhatsApp é só chamar. Valeu? No mais, a minha pergunta é, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer mais alguma pergunta? Pode fazer, a gente responde com tranquilidade. Se não, eu me despeço com uma gratidão enorme pelo carinho de vocês, pela atenção de vocês, pela presença de vocês. Espero que todos tenham entendido, aprendido
E eu vou, já deixei, né, à disposição de vocês esses slides. Eu vou só incluir o slide que eu apaguei, vou achar aqui para onde ele foi e vou mandar para vocês. Mas o que estava no slide eu comentei na aula, falei, tudo de boa, tá bom? Beijoca para todos.